Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Boa noite a todos, está no ar mais um Bichos Tagarelas, 4 de junho, o dia da independência americana, mas nós vamos falar de tudo aqui no Bichos Tagarelas, vai ser muito interessante, principalmente quem quer aprimorar os seus conhecimentos, o Bichos Tagarelas também é cultura. E eu gostaria de começar o programa com o Robson Valdez, que é pós-doutorado em Relações Internacionais, professor do IDP. Então, o Robson é uma pessoa assim, vocês vão adorar como ele simplifica as coisas complicadas, né? Porque eu peguei e falei para o Robson, Robson, nós vamos falar de coisas como o G20 e uma série de outros coisas das relações internacionais do mundo. Então, o que eu queria começar com o Robson é o seguinte. Robson, para o nosso ouvinte entender um pouco o G20, quando se fala G20, o G20 no Brasil já começou, parlamentares mulheres, isso. Qual é a importância do G20 hoje, como é que nasceu o G20 e o que ele pode mudar no mundo, porque ninguém muda nada atualmente nesse mundo que está complicado, né, com o Robson. Bom, Fábio, obrigado pelo convite, um enorme prazer e responsabilidade falar para a tua qualificadíssima audiência. Bom, o G20 ele nasce lá em 99, né? Então, ele tem uma pegada muito financeira dos países, principalmente dos países do G7, mas só que ele ganha impulso mesmo como um grande fórum de debate lá logo a partir da crise de 2008, a crise do subprime, né, das hipotecas norte-americanas. Então, como aquela crise ela foi tão violenta e de uma amplitude tão grande, a partir daquele momento, o G20 ele começa a ter a se consolidar como um fórum realmente para discutir políticas econômicas em nível global. Então, aí nós temos ali a presença de 19 países, as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia como um bloco, né? Então, por isso o G20. E aí o G20 ele começa com tentando analisar questões macroeconômicas, como é que os países poderiam se articular, combinar o jogo para que as políticas econômicas de cada país não alterasse de forma significativa, não abalasse de forma significativa o fluxo de comércio, o fluxo de investimento. E então esse é o grande mote do G20, principalmente a partir de 2008, com a crise do subprime. E aos poucos, o G20 ele vai incorporando outras temáticas, meio ambiente, questões, paralelamente algumas questões até de segurança, de geopolítica que vão acontecendo ao longo dessas outras discussões principais. E a gente vai percebendo ao longo dessa história toda, até chegarmos no dia de hoje, é que os países em desenvolvimento, porque o G20, basicamente, nós temos ali o G7, as 7 maiores economias do mundo, e algumas outras economias emergentes, como aí o Brasil, a Argentina, a Indonésia, a África do Sul, enfim, uma série de outras economias importantes. E aí, essas economias emergentes, obviamente, têm demandas diferentes dos países do G7 em nível de desenvolvimento econômico, como é que esses países são afetados por problemas globais, como, por exemplo, o meio ambiente, né? O aquecimento global ele afeta principalmente os países emergentes, que hoje nós acabamos
consolidando com o termo de países do sul global, né? E aí nós estamos, então, o G20 tem essa importância porque é um organismo, um fórum com baixa institucionalidade, ele não é como a ONU, que tem um secretariado, um presidente, né? Então nós temos o G20, os países têm os seus representantes no G20, e a cada ano esse fórum acontece em um país. Então ele tem dois eixos principais, o eixo de finanças, que nós temos ali no eixo de finanças os ministros da economia dos países, os presidentes dos bancos centrais desses países, e tem o que nós chamamos dos Sherpas, que são as trilhas, que são os emissários de cada um dos líderes do G20, que são os responsáveis por liderar a agenda individual de cada um desses países no âmbito das reuniões do G20. Então, por exemplo, no Brasil agora está acontecendo a reunião do G20, então tem as reuniões mais da área da economia, com os presidentes dos bancos centrais, os ministros da economia dos países, e outros ministérios correlatos na área da economia participam, e temos os Sherpas, que são os emissários, que eles vão conduzindo os interesses de cada um desses países dentro do que vem sendo discutido no âmbito dessas reuniões do G20. E aí, uma coisa interessante é que, aos poucos, as temáticas sociais também foram incorporadas no G20. Então, hoje, né, nessas trilhas Sherpa, nós temos ali, por exemplo, hoje que a gente chama de G20 social. Então, tem ali os think tanks que participam, atores subnacionais, a juventude, enfim, uma série de atores importantes para dar maior legitimidade e representatividade das decisões. Mas como são muitos países, muitos interesses intrincados e às vezes conflitantes, você precisa de um emissário, né? Desde o começo da presidência, por exemplo, da presidência do G20 no Brasil, eles vão coordenando os trabalhos e alinhando os consensos em relação às agendas que vão sendo construídas ao longo deste ano. Por isso que no Brasil nós tivemos várias reuniões aqui em Brasília, ou lá no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo. E aí, para chegar no grande finale, que seria a reunião de cúpula de chefe de Estado do G20 no Rio de Janeiro, que vai acontecer em novembro. E ao longo desses períodos, para construir o consenso, né, do grande, como que a gente diz, do documento final, né? E aí, essa é a dificuldade. O que vai estar escrito nesse documento final? Então, cada país tem que concordar com o que foi discutido ali, né? Então, por isso a importância do G20, porque ele é um fórum que aproxima países emergentes, que tem uma série de demandas sociais, de desenvolvimento, e os países centrais, que têm um nível de desenvolvimento muito alto, têm uma capacidade de oferecer às suas populações um conforto material muito superior do que a maioria dos países do G20 e a maioria dos países do mundo. Então, nesse fórum é que os países tentam articular um consenso para problemas globais, que atingem países ricos e países pobres. Então, por isso que o G20 ele é importante. Robson. Só mais uma coisinha, Fábio. Só mais uma. Perfeito. Isso, levando em consideração também a importância do G20, porque os organismos multilaterais tradicionais, como a ONU, a OMC, eles vão perdendo a sua capacidade de gerar consenso, de atuar em cima dos problemas. Então, o G20 ele acaba sendo uma plataforma menos burocratizada e aí o processo decisório e de consenso, para se chegar no consenso, ele é menos complexo, vamos dizer assim. Robson, se fala muito, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até as principais fortunas do mundo, que taxação sobre as fortunas. Isso algum dia vai acontecer, a famosa taxação das grandes fortunas, Robson? Tu acredita nisso ou ainda improvável? Eu acredito e torço por isso, porque a maioria de nós não temos grandes fortunas. Eu acho que no Brasil nós teríamos 50 indivíduos, 50 CPFs que de repente poderiam ser taxados nessas grandes superfortunas, né? Então, mas isso é, por exemplo, um debate que o ministro Haddad, dentro daquela trilha ali das finanças, junto com os bancos centrais, os outros ministros da economia
e os emissários estão tentando chegar a um consenso para que essa agenda, a taxação das superfortunas, ela seja efetivamente implementada. Então, mas é preciso haver o consenso e a criação do mecanismo correto ou mais efetivo para que essa taxação ela seja efetiva e os recursos auferidos dessa taxação ela possa ser efetivamente encaminhada para algum bem coletivo, né? Proteção do meio ambiente, enfim, uma série de coisas assim. E uma coisa, o G20 no Brasil pode estar enfraquecido, faltando, vamos dizer, o Biden, muito possivelmente, ele não vem, nem se sabe o que vai acontecer com o Biden, né? Mas ele vai estar quase pertinho das eleições americanas, então ele não iria no G20, vamos dizer, o Putin não vem. Tem muita gente que não vem, mas isso, assim, enfraquece ou não importa muito, porque os países já têm muita coisa articulada? Você trouxe uma questão importante, Fábio, porque o que acontece é o seguinte, as agendas que vêm sendo discutidas no G20, elas não acabam, elas não terminam na presidência do Brasil. Então, é importante que os líderes, os chefes de Estado estejam presentes, porque isso traz um simbolismo muito importante para o que vem sendo discutido. Mas é inegável, e esse é o grande desafio para a questão que você coloca, que é o esvaziamento ou não, né? Nós temos questões geopolíticas importantíssimas que estão acontecendo e que comprometem efetivamente a presença de chefes de Estado desses países que estão envolvidos. Tá? Mas é um fórum importante em que os países estão presentes. Ou seja, é um fórum importante em que os líderes mundiais estão presentes, acontecem também nessas oportunidades, não só no G20, mas na própria Assembleia Geral da ONU, que sempre acontece no mês de setembro, as reuniões laterais, né, ao evento principal. Então, é sempre um encontro importante, porque você tem ali a presença significativa de grandes líderes mundiais tratando de agendas importantes, e nesse momento os líderes aproveitam para tratar assuntos bilaterais que não estão no âmbito do G20, assuntos bilaterais que interessam somente aqueles países. Então, é por isso que é importante o G20. Mas nós temos o conflito em Gaza, com a grande possibilidade desse conflito transbordar, já está transbordando para o Líbano. Nós tivemos a questão relevante que aconteceu com o Irã e Israel naquele ataque e contra-ataque ensaiado, a partir do ataque de Israel à estrutura do corpo diplomático iraniano na Síria. Nós temos o próprio conflito na Ucrânia acontecendo e tomando proporções ainda que a gente não consegue prever o resultado disso. Temos as eleições nos Estados Unidos, como você bem colocou, né, que é um fato importante. E na questão dos Estados Unidos temos até a questão de quem será o adversário do Trump nas eleições norte-americanas. Então você tem atores importantes envolvidos em questões importantes no âmbito do doméstico, né, de cada um desses países, e envolvidos em questões geopolíticas importantíssimas, né? Mas eu acredito que nós teremos um grande evento, acho que o Xi Jinping estará presente, acredito que o Putin não esteja presente, seria um desgaste muito grande. Ele teria que ser preso, né? Inclusive, né? Teoricamente, ele teria que ser preso, né? Teoricamente sim, porque o Brasil ele é signatário do TPI, né? Mas eu acredito que seria um desgaste muito grande, né? Você fazer um movimento até as vésperas para que isso aconteça. Mas acredito que o convite será feito, e eu acho que o Putin vai fazer a mesma coisa quando aconteceu o G20 na África do Sul. Foi a reunião dos BRICS na África do Sul, e a África do Sul se esforçou muito para convidar o Putin, né, gentilmente, né, agradeceu o convite e não foi, mandou o Lavrov, o seu ministro das Relações Exteriores, para não causar um transtorno maior para o colega sul-africano.
Robson, quando se fala, a gente está entrando numa série de searas, mas quando se fala o sul global, né? O sul global é o norte. Como é que, rapidamente, tu poderia explicar? Vamos dizer, hoje o Brasil, o sul global, ele quer se contrapor a quem? O sul global, ele, assim, ele não tem essa conotação especificamente geográfica. A gente aprende na escola, nas relações internacionais, na política internacional, a gente sempre fala da relação norte-sul, por exemplo, os países do sul com os países ricos, né? E aí, o sul global, ele tem uma conotação assim de mundo emergente, o antigo terceiro mundo, ou os não alinhados, né? E o sul global hoje, ele é uma aglomeração de países, principalmente do mundo em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ainda como queiram, que tem agenda própria, né? Tem interesses próprios, mas eles convergem, porque eles têm uma agenda muito comum na área do desenvolvimento, na área da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que é o sul global que sofre mais com esses efeitos, no combate à pobreza, ou seja, tudo de ruim que acontece no mundo, no sul global é sempre pior. Né? Então, e isso é importante, Fábio, você trazer essa questão do sul global, porque esse sul global ele acaba se articulando de uma maneira muito melhor do que no passado, por uma questão muito importante: o declínio do poder relativo dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de poder no mundo, poder dos países, a gente fala de poder estrutural e poder relativo. O poder estrutural é a capacidade que um país tem de criar estruturas, né, sobre as quais os demais países conseguem operar, e operam quase que obrigatoriamente, porque são estruturas apoiadas pela grande potência. Então, você tem uma fonte de poder estrutural, são 4. Você pode falar poder financeiro, o poder da segurança, da defesa, o poder militar, o poder do conhecimento, tá? E o poder, segurança, finanças, segurança, conhecimento, aí eu coloco tecnologia junto, e produção. Né? O que é produzido? Então, os Estados Unidos, ainda hoje, eles são um país muito forte nessas 4 fontes de poder. Eles são têm um papel importantíssimo na produção mundial, tem um papel importantíssimo na questão do conhecimento, tem um papel importantíssimo na área de defesa e nas finanças. Isso a despeito da enorme presença e relevância e emergência da China em todas essas áreas como potência global também. Mas o poder, ele é um jogo de soma zero. Se um perde poder, é porque outro está ganhando, ou outros estão ganhando mais poder. Isso tá? seria a multipolaridade, então... E chegaremos aí na questão da multipolaridade. Então, os Estados Unidos, na questão estrutural, ainda são muito fortes. Têm recursos de poder relevantes, são uma potência muito forte, teoricamente, pela capacidade material deles. E o poder relativo dos Estados Unidos, por outro lado, apesar de ter toda essa força material na área de defesa, das finanças, do conhecimento e da produção, apesar de ter tudo isso, eles não conseguem exercer esse poder plenamente. Porque tem um custo político, um custo financeiro muito grande para você exercitar isso. Ora, os Estados Unidos é uma grande potência nuclear. A Coreia do Norte tem algumas ogivas nucleares. E por que os Estados Unidos não conseguem desarmar a Coreia do Norte? Porque é uma questão muito complexa. Então, por mais que os Estados Unidos seja um grande país na área nuclear, na área de defesa, o custo de fazer esse movimento é muito grande. E aí, por isso, outras potências que emergem, como a China principalmente, e a Rússia, que vem tentando retomar o seu papel de potência, eles vão articulando, né, esse novo mundo multipolar. Tá? Então, e a China e a Rússia são os principais defensores dessa eu chamo de uma agenda multipolar. Então, essa agenda, além de levar em consideração a capacidade da produção, do conhecimento, isso é importante, mas a multipolaridade hoje não é como era no passado, no século XIX.
quando a gente falava na balança de poder das potências europeias, lá da Inglaterra, da França, da Alemanha, do próprio Império Russo, em que o poder estava quase que equilibradamente distribuído entre esses poderes, tá? Entre esses países. Hoje, essa distribuição de poder é importante, mas levando em consideração o declínio relativo dos Estados Unidos, a capacidade dos Estados Unidos liderar, né? Antigamente, quando os Estados Unidos falavam, todo mundo ia atrás. Por quê? Porque a partir da década de 90, os Estados Unidos eram a única grande potência econômica, militar. Então, todo mundo queria vender para os Estados Unidos, todo mundo queria investimento dos Estados Unidos, todo mundo queria financiamento dos Estados Unidos. Hoje nós temos a China do outro lado. Então, por exemplo, a China, desde 2007 ou 2009, já é o principal parceiro comercial do Brasil. Ou seja, a China hoje é o principal parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Então, os países do sul global olham para os Estados Unidos, olham para a China e tem esse pêndulo. E aí, hoje, é muito mais complexo para os Estados Unidos liderar o consenso. Se a gente levar em consideração, por exemplo, as votações na Assembleia Geral da ONU, que condenava a Rússia pela invasão na Ucrânia, o nível de abstenção era muito alto, principalmente dos países do sul global. Por quê? Porque agora as relações, os interesses são muito mais complexos. Então, por isso que a gente fala na multipolaridade. Então, nós temos uma agenda multipolar, que seria, primeiro, a importância de cada um dos países do mundo em determinadas agendas internacionais. Por exemplo, o Brasil é muito importante na agenda do meio ambiente, das mudanças climáticas. Nada se resolve se o Brasil não tomar uma posição firme. Então, o Brasil, nessa agenda, é muito importante. E várias outras agendas e vários outros países. Então, nessa agenda multipolar, a relevância dos países em cada uma dessas agendas conta, é importante. Na questão da representatividade, né, as discussões internacionais elas precisam de uma maior representatividade. Então, China e Rússia vêm atraindo o sul global para o seu entorno, porque fala o Conselho de Segurança da ONU não reflete a distribuição do poder atual. O Conselho de Segurança foi criado em 45. Hoje a coisa é diferente. Não consegue decidir nada, né? Não consegue decidir nada. Um veto já não sai nada. Outra coisa importantíssima nessa agenda multipolar, que a China e a Rússia apoiam muito, é o que eles chamam de doutrina da indivisibilidade da segurança. Que é assim, a segurança individual de cada país deve ser levada em consideração para a construção da segurança no âmbito global. E essa visão da indivisibilidade da segurança ela é contraditória à doutrina de segurança coletiva da OTAN, por exemplo. Né? Que, então, tem essa questão da segurança é muito importante. E também tem um ponto importante na multipolaridade, o último ponto dessa agenda, que é uma espécie de respeito ao princípio da autodeterminação dos povos. A gente leva em consideração que os países são importantes em cada uma das agendas, independentemente da forma como esse país se organiza domesticamente, o seu sistema de governo, a cultura desse país, como que a religião tem um papel importante. Então, nesse mundo multipolar, essas questões deveriam ser levadas em consideração também. Então, por isso que essa agenda ela é tão cativante para quem é do terceiro mundo, para quem é do mundo emergente, para quem é do sul global. Então, não por isso que, desde 2022 para cá, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times sempre falam do sul global. Que o Ocidente precisa tomar cuidado, não tomar cuidado, cuidar do sul global, porque são demandas importantes, porque a geopolítica hoje não é como era na década de 70, está muito mais dinâmica, muito mais complexa, e o Ocidente ele precisa. E um ponto importante disso, quando nós tivemos a última reunião dos BRICS, lá na África do Sul, o Macron pediu para ser convidado para participar da reunião e não foi convidado. Ele verbalmente pediu, ele queria se fazer presente. Então, a gente percebe que alguns países percebem essa importância e a coisa vai caminhando. E outras agendas vão criando um amálgama nesse sul global. Por exemplo, a China, desde 2014, eu acho, já vinha, 2012, 2014,
criando o seu próprio sistema de pagamentos. É um sistema de pagamentos próprio que ganhou mais relevância e importância. Resumindo, fugindo do dólar e usando o ien, é isso? Não. Justamente. Cria uma nova forma de você... Porque o SWIFT, né, todo mundo vai lembrar que quando a Rússia... Sabe que, até lembrando aí para todo mundo, né? Todo mundo tem um SWIFT, né? Sabia, né? Se você quer mandar um dinheiro para o seu filho que está lá fazendo um curso nos Estados Unidos e tal, todo mundo tem o seu SWIFT, né? Que é um número gigantesco assim que você manda e ele tem as pessoas têm um SWIFT, não é só os governos, né? Sim, o SWIFT ele é um sistema privado, tá? Em que estão conectados milhares de atores financeiros, governos, bancos centrais, enfim, pessoas. E a partir do ataque do 11 de setembro, né, os Estados Unidos eles passaram a focar no SWIFT, no sentido de seguir o dinheiro e de instrumentalizar o SWIFT para impor sanções aos países e atores transnacionais que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos. Por isso que a primeira sanção contra a Rússia foi banir a Rússia do SWIFT, não ter acesso aos meios de pagamentos. E o que a Rússia fez? Foi para o sistema de pagamentos chinês. E aí ligou um grande alerta lá na Casa Branca, porque a Rússia vai, aí de repente tu tem o Irã, que é um país que sofre sanções desde a Revolução Iraniana de 79. Então, é isso, Fábio, é isso que está acontecendo. O Sul Global, ele não quer criar, ele não quer abandonar a ONU, a OMC, o FMI. Só que enquanto esses organismos não dão soluções para os seus problemas, o próprio Sul Global está criando os seus próprios instrumentos, aos pouquinhos, paralelamente. Usa o sistema tradicional e vão usando os seus sistemas que eles vão criando. O Banco do BRICS, a utilização da moeda local para fazer comércio, fugindo do dólar, na medida do possível. Então, o Sul Global, para finalizar, para o pessoal que está nos assistindo, ele é esse grupo de países emergentes que têm interesses próprios entre si, porque são emergentes, se identificam nos seus problemas, mas esses países também têm interesses e relações muito, muito próximas e muito estreitas com os Estados Unidos, com França, com Japão, com Israel. Ou seja, as relações internacionais são isso aí. São relações intrincadas e interdependentes sobre essa plataforma global da economia, que é o capitalismo, né? O capitalismo ele vai expandindo, como falava Marx, ele é expansivo por natureza, e o Wallenstein, que é um outro pensador muito importante, ele vai assim, ó, o capitalismo é tão global, ele vai expandindo e ele vai tragando para dentro de si todos os governos, sejam eles democracias, regimes autoritários, não importa, né? Então é por isso que nas relações internacionais, na economia política internacional, o importante é que o país ele possa entender essa dinâmica, independentemente do parceiro ser uma autocracia, ser um regime liberal democrático, ser uma monarquia, porque independentemente de qualquer forma de governo, o capitalismo impõe isso. Assim, você tem que se relacionar, porque nenhum país é autossuficiente em tudo. Nós somos a gente costuma dizer que nós somos o grande celeiro do mundo, mas somos dependentes de fertilizantes. A gente importa insumos do Oriente Médio, da própria Rússia, da Bielorrússia, né? Então é isso. Hein? A gente tem que enxergar as relações internacionais de forma pragmática, a partir dos interesses, no nosso caso, a partir dos interesses brasileiros. Né? Então, o assessor do presidente Lula, o Celso Amorim, costuma dizer: não somos nós que escolhemos os presidentes nos outros países, nem as formas de governo. Nós temos que nos relacionar, manter canais de diálogo com quem efetivamente controla os países, como os parceiros. Né? Então, e aí a gente vai tocando. E assim, ao fim e ao cabo, é assim que os países efetivamente atuam nas relações internacionais. Estados Unidos, França, é assim que eles atuam. O Robson, a gente daqui a pouco vai falar com o Carlos Kaminski, que eu adoro, e o Carlos Kaminski vai me explicar
vamos dizer, ele sempre fala, eu moro em Nova Jersey, não é Nova York, mas a minha dúvida é se Nova Jersey é o estado de Nova York. Você morou muito tempo, mas vamos falar, tu que moraste muito tempo em Nova York e tal, estudaste em Nova York, mas eu vou falar duas coisas que eu me lembro muito. Eu estava lá na reunião do BRICS, na África do Sul, né? E uma coisa que eu achava que era uma mentira, né? Mas eu vi pessoalmente o Putin, atrás do Putin, um cara carrega uma mala, né, com algemado a mala, e 2 caras assim de 3 metros de altura. Eu já tinha visto alguém de 2,5 metros, mas os caras parecem 3 metros de altura, e daí eu perguntei que ali são os mísseis atômicos mesmo, que o Putin a qualquer momento pode mandar acionar, né? Então, coisas que eu achava que era, entendeu? Não uma mentira, mas um folclore, né? Mas eu vi isso pessoalmente. E até tirei uma foto, eu tinha que botar aqui para o Celito a minha foto com o Putin. O Putin foi super, assim, acolhedor. Não, vamos tirar uma foto. Ele pegou, abraçou, falou, o Brasil, eu gosto de futebol e tal. Eu falei, pô, eu estou aqui com o Putin. E o cara que ia tirar a minha foto começou a tremer, né? Porque tinha um monte de segurança em volta, né? O Xi Jinping, eu fui tirar uma foto com o Xi Jinping, o chinês, não, eu tiro aí para ti. Ele tirou e apagou tudo, né? Mas tu vai conhecer o Carlos Kaminski, que eu adoro. Carlos Kaminski, aonde está você, Kaminski? Fale aonde você está exatamente, Kaminski. Olá, pessoal. Olá, professor Robson. Prazer estar contigo. Fábio. Quem mais? Cadê o Celito? Está aí também. O Ricardo. Nós vamos botar a família inteira quando entrar a reforma tributária, que nós vamos sentar pau em todo mundo, entendeu? Que bom falar com vocês. Tu é de Nova Jersey, não é isso? Não. Eu moro aqui em Nova Jersey, mas eu estou muito próximo. Eu fico a 20 minutos de Manhattan. De trem, 25 minutos. É estado de Nova York, não é? É uma região, vamos dizer assim, é uma região metropolitana, né? Uma região que pega essa região aqui, Newark, Hoboken, Secaucus, tem vários. O professor que morou... Não é o estado de Nova York, que tem Nova York e o estado de Nova York. Nova Jersey não é o estado de Nova York. Não, tu tem assim, tu tem o estado de Nova York e você tem New York City. E tem a cidade de Nova York. E tem a cidade de Nova York. Então, New York City é Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island e Queens. São 5, entre aspas, 5 bairros, né? Grandes bairros, né? Distritos. Aí tem uma curiosidade, Fábio. Por exemplo, a Estátua da Liberdade, ela não fica em Nova York, fica em New Jersey. Em New Jersey. Interessante. Né? E tem muita coisa ali interessante. O Kaminski, eu te recomendo, tu põe no Google aí, que um amigo meu maluco pegou e falou, não, você tem que ver, tomar cerveja nos pubs que no início de Nova York, e daí tu tem um circuito de pubs que ficam nas portas de Nova York. Nova York tem portas, assim como tem Paris, as portas de Nova York tem os pubs ali da época da Revolução, e daí ele fez esse circuito comigo, obviamente, que acabei chegando às 5 da manhã com 40 chopps ali, já não me lembro muita coisa, né? Mas eu sei que o importante que chegou. Cheguei. Mas o Kaminski, hoje, feriadão aí, 4 de julho, os Estados Unidos não gostam muito de feriado, né? Como é que está aí Nova York e New Jersey? Esse feriado, como quinta-feira, 4 de julho, o pessoal emenda. É um feriadão. Volto só na segunda-feira. Reclamo da gente, hein, Robson? Vão emendar. Se eles emendam, nós emendamos. E daí fala, por favor, Kaminski. Não, tem vários feriados aqui
mas tem os importantes, que é o 4 de julho, especificamente hoje, é o Independence Day, né? Até hoje eles fazem muitas comemorações, aquelas queimas de fogos, né? O professor sabe muito bem, o fireworks, que eles chamam aqui. E também tem lá em novembro, para nós, se eu não me engano, lá no Brasil, aí no Brasil é Corpus Christi, né? Não, eu estou enganado. Dia 2 de novembro não, o feriado... Novembro? O que tem o Peru, lembra do Peru que eles fazem? É o dia de Ação de Graças. É o Dia de Ação de Graças, aqui, que também é um feriado muito importante aqui. Normalmente as pessoas fazem um feriadão imenso. E é um dia comemorativo hoje, é claro, e tudo, além de comemorativo, tem a questão política aqui nos Estados Unidos, que a gente acompanha de perto, e toda a movimentação que hoje, inclusive, o presidente Joe Biden reuniu-se com 20 governadores para tratar da questão da permanência ou não da sua candidatura à presidência da República. É muito interessante porque, você veja, o próprio Partido Democrata vem desacreditando o nome de Joe Biden, e refletindo, obviamente, diretamente aí na opinião pública. Vocês estão escutando? Já começou aí algumas queimas de fogos aqui na região. Olha só. Agora, depois das 7, 8 horas, tem muitos fogos. Não se queimam fogos na virada do ano aqui, mas no Independence Day, o pessoal prepara muitas queimas de fogos. Vai ter agora em Manhattan, acho que, se eu não me engano, 8 horas da noite. Agora aqui são 7h38, aí no Brasil são 8h38. Então, 9 horas do Brasil, 8 horas daqui, tem uma grande queima de fogos, se eu não me engano, ali em Manhattan. E muita gente vai ver essa queima de fogos. Mas, voltando ao assunto, Joe Biden teve essa reunião com os governadores, que estão pressionando, querem saber das condições físicas e mentais do presidente. Ele falou que está muito cansado, que ele vai adotar uma estratégia de dormir mais cedo. Ele disse que vai encerrar todas as agendas até as 20 horas da noite, para tentar recuperar dessas suas viagens internacionais e tudo mais. E ele falou assim, dessa forma: eu só não sei se o meu cérebro está funcionando bem. Então, algo muito interessante que ele mesmo colocou nessa reunião hoje. E vocês sabem que o Donald Trump não perde uma, né? O Donald Trump é uma figura, né? Ele falou o seguinte aqui, eu vou até pegar meus óculos hoje. Ele tem uma rede social própria também. Bom, feliz 4 de julho para todos, incluindo o nosso presidente altamente incapaz, que engasgou como um cachorro durante o debate, escreveu o Trump. O Trump ele perde o amigo, mas não perde a piada, né? Mais ou menos isso. E a questão toda, o professor colocou sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é uma grande potência. Se nós pegarmos a questão lá no Oriente Médio, Israel depende de todo o arsenal, de toda a munição aqui dos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos, Israel não teria capacidade de contra-atacar da forma que contra-atacou o Hamas e o território lá da faixa de Gaza. O Israel não teria também capacidade de se defender do ataque do Irã. Vocês vejam que foi preciso Estados Unidos, França, Reino Unido e Jordânia para segurar toda aquela quantidade de míssil e drones vindo lá do Irã. A Ucrânia, os Estados Unidos já botou mais de 200 bilhões de dólares nessa tentativa de segurar, né, conter essa invasão da Rússia na Ucrânia. 70% dos países no mundo têm algum compromisso com os Estados Unidos, inevitavelmente. Ou é econômico, ou é político, ou de defesa. Muitos países dependem dos Estados Unidos para se defender.
e essa é a grande vantagem dos Estados Unidos, e por isso a importância da eleição aqui nos Estados Unidos. Imagina colocar um presidente que não esteja preparado para tantos desafios globais como nós temos, e mais, o Fábio falou que o presidente Vladimir Putin, né, carrega a sua maleta, a sua pasta de acionamento nuclear. O mesmo acontece com os presidentes norte-americanos, eles também carregam uma maleta e um telefone específico para acionar os mísseis nucleares. Vamos pedir para o nosso querido Celito colocar a capa hoje que o Robson me mandou da Economist, né, Robson? É isso? Olha a capa da Economist. Vamos ver se o Celito põe, que é com um andador ali, o Celito. Mas antes do Celito, que ele pode colocar a hora que ele quiser essa capa, uma coisa interessante é o seguinte, né? Alguém acredita aí... vamos ver se entra a capa aqui. Hein? Aonde está a capa, Celito? Hein? Não entrou a capa aqui. Não. A capa, e daí ela acaba nos tapando, acho. Mas, antes de falar isso, alguém acredita aqui, o Robson tem uma coisa interessante para colocar. Né? Olha só. Agora eu estou vendo, Fábio, a capa do The Economist. Olha só a capa. Hein, Robson, é para matar qualquer um, né? Essa capa aí. Essa capa... Essa capa, ela é, vamos dizer, histórica. Ela vai ser uma capa histórica, assim, evidentemente, porque ainda mais nos dias de hoje, em que tantas coisas são importantes, enfim, né? Mas porque como o Carlos colocou, ele está falando da potência hegemônica, né? Ainda que temos outros países emergindo e a complexidade dos Estados Unidos excessa, mas materialmente e teoricamente é o país que tem o maior exército, enfim, tudo isso que a gente já falou. E a importância dos Estados Unidos para todo mundo, o mundo todo, né? Então, é claro que tudo que acontece nos Estados Unidos é importante, e eu vou lembrar de uma coisa, é tão importante os Estados Unidos são tão importantes que no dia que nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, a gente foi os investidores do mundo todo botaram os seus recursos nos Estados Unidos. Porque se o mundo vai colapsar, os Estados Unidos vai ter que arrumar algum jeito de colapsar menos. Né? Então, eu estou vendo uma coisa agora mais interessante, né? Nunca na história do Brasil se investiu tanto em letras do Tesouro americano. Não. Mas sabe por quê? E não é só rico. Não, mas é porque o Tesouro americano, esse título é o título de 10 anos. Porque como os Estados Unidos é um país muito forte, todo mundo acredita, a economia vem dessa palavra, né? A palavra latim do crédito, né? Do credo, creio em Deus Pai, tudo bem. Então, crédito é confiar. Então, você tem que confiar na economia, nos atores. Então, os Estados Unidos, que é o país mais endividado do mundo, o país mais endividado, a dívida dos Estados Unidos é mais de 100% do PIB. Que é em 2030, professor, em 2030, a dívida interna norte-americana vai chegar a mais de 54 trilhões de dólares. Hoje ela está em 34 trilhões de dólares. Então, nessas condições, com a dívida impagável, assim, impagável, né, para qualquer um, os investidores colocam o dinheiro no título americano para receber um juro americano em 10 anos. E esse juro ele era numa média de 0,5%, 1%, 1,5% para receber em 10 anos. E hoje ele está em torno de 4%, que é muito grande. Por isso, está todo mundo comprando o título americano. E nesses momentos de crise, todo mundo olha para os Estados Unidos. Tem um teórico das relações internacionais, da ciência política, chama Charles Kindleberg, que ele cria uma teoria, ela não explica tudo. Uma parêntese, as teorias elas são mais importantes pelo que ela deixa de explicar do que propriamente do que elas tentam explicar. Mas o Kindleberg, ele fala assim,
que para um sistema internacional liberal, em termos de valores ocidentais, economia de mercado e tudo mais, para essa ordem mundial liberal funcionar, ela tem que ser essencialmente apoiada por um país hegemônico liberal, né? Então, no caso, seria os Estados Unidos. Só os Estados Unidos seria capaz de dar o suporte para essa ordem mundial liberal. Isso que diz a teoria do Charles, teoria da estabilidade hegemônica. Ou seja, se os Estados Unidos está estabilizado, ele tem condições de socorrer o sistema cada hora que aparece um problema, na visão dos Estados Unidos, então os países aderem a essa ordem liberal porque eles confiam nessa capacidade dos Estados Unidos controlar os pepinos que vão surgindo no mundo, né? Então, por isso que todo mundo hoje ainda olha para os Estados Unidos, né? O que vai acontecer, quem vai ser o próximo presidente, isso é importante. Então, você tem um presidente em que as pessoas não têm essa confiança, não acreditam na capacidade do Biden em ter condições de saúde para governar por mais 4 anos a maior potência do mundo. Então, até os melhores amigos do Biden estão ali apreensivos, né, para que uma mudança ocorra. E essa capa da Economist, ela é tipo assim, uma tampa no caixão, assim, né, como o pessoal costumava falar assim, né, assim, vai embora. O Raul Gil falava, né, pega o seu banquinho e sai de mansinho, né, mais ou menos por aí. Fez demais, mas obrigado pelo serviço, mas não tem condições. O Kaminski, e rapidamente, que nós vamos entrar na reforma tributária daqui a pouco, mas algumas pesquisas apontam que a candidata mais forte seria a Michelle Obama, mas ela não tem chance nos democratas para ser a candidatura. Rapidamente, para vocês dois me explicarem para o nosso ouvinte, que todo mundo fala, a Michelle nas pesquisas, né, estaria bem, mas não tem qualquer tipo de apoio do partido? Eu acho que nem ela queria. Ela nem que o partido pedisse, acho que ela não queria entrar numa parada dessa. Mesmo tendo uma vantagem, se eu não me engano, ela teria 17% de vantagem sobre Donald Trump, se entrasse na disputa hoje. Na realidade, seria o nome. Né? O nome hoje do partido seria a Kamala Harris, que é a atual vice-presidente. E a pesquisa dá uma diferença de 7 pontos de vantagem para Donald Trump. O Partido Democrático vive uma difícil missão hoje, ou mantém Biden na disputa, mas a tendência é que ele prejudique até mesmo as campanhas na proporcional, que é a grande preocupação do partido hoje, além da presidência. E eu acho que Biden não desiste, não. Eu acho que Biden não desiste. É a minha intuição. Mesmo sofrendo essa pressão. Se ele resiste, agora está dormindo às 8 da noite, então o Biden daqui a pouco já está no soninho, aquele leite quentinho, toma antes para dormir, de repente o Biden está bem. Mas o problema não é só isso, o problema é que ele começa a cumprimentar seres invisíveis que não estão ao lado dele, ele quer sentar no banco onde o banco não está. O Biden realmente tem grandes dificuldades e eu acho que não nos existe da campanha, mas para o Partido Democrata, a retirada da candidatura dele seria o ideal. E, obviamente, Michelle Obama com todo esse potencial de vantagem, poderia ser um nome do Partido Democrático. Vem cá, nós vamos entrar agora na reforma tributária, e daí vai entrar o nosso... Eu quero que entre o Celito, o Ricardo Egg com vinheta, se tiver o Renato Rossi, era importante. O Renato Rossi, ele é assim, ele aparece quando ele quer aparecer, viu, Robson? É uma entidade, o nosso Renato Rossi. Então, se ele quer, ele entra, a hora que ele quiser. Mas, ele é nosso Tim Maia. É o nosso Tim Maia. É o Tim Maia, perfeito. Pô, que avaliação perfeita. Mas a gente queria falar, e eu vou colocar algumas coisas para vocês, reforma tributária, mas quanto que é o imposto aí? Olha só, prestem atenção, quanto que é o imposto aí,
o IVA? Aqui tem variações, né? De Nova York, Nova Jersey. Aqui em Nova Jersey, se eu não me engano, é 6,9%. Nova York é um pouquinho mais. Muda de estado para estado, mas não muda muito, tá? É pouca coisa. E o nosso telespectador, ouvinte, qualquer coisa, assim, quando você quiser ir os grandes shoppings, viu? O Kaminski, ele tem um roteiro dos shoppings, aqueles dos outlets, os grandes outlets. Então, se você quer comprar aquela muamba, não estou brincando, mas comprar lá barato é em Nova Jersey, né? Tem um mall aqui bem pertinho de casa, 15 minutos daqui. Primeiro que esse mall não cobra imposto, então aí já fica mais barato ainda. Ele é isento de imposto. Então, ainda bem que a minha mulher não está ouvindo, hein, o Robson? Não cobra imposto. Nós temos que ficar quieto aqui. O Robson já morou... Você vai comprar uma camiseta da Nike por $10, $8, $7. Quantos anos, Robson, tu morou no Nova York? Foram quase 5 anos. 5 anos. Eu trabalhei em Newark, em Harrington, New Brunswick, Elizabeth. Que coisa. E trabalhei também em Manhattan também. E estudava, né? Então eu conhecia bem essa área, eu gostava bastante. Fui muito eu tenho uma relação tão boa com os Estados Unidos, apesar de, assim, todas as questões ligadas à política e tudo mais. Mas eu conheci minha esposa nos Estados Unidos, né? Estamos hoje casados aí há 22 anos. Então, conhecemos. Eu morava em Nova York, ela morava na Flórida. Nós nos encontramos em Nova York. E 1 ano depois nós retornamos para o Brasil, né? Eu até brinco, né? Reconheceu a minha beleza interior, eu fui atrás, né? Não... É bom a gente ter a beleza interior. Vem cá, agora vai entrar o Ricardo Egg, que tem até vinhetinha, e o vinheta, né? Olha só que bonitinho. Entra o Ricardo e o Celito, que é importante, que não tem. O Celito é o editor desse programa, ele não botou uma vinheta, mas o Celito é muito importante também entrar. Quem é que está aí, Celito, para entrar? É só muito bacana falar ao vivo. Celito, se eu encontro esse cara com boneco, eu tenho medo. Perigoso. O Celito tá com cara de americano, hein? O Nike, Kaminski, olha lá. Eu e o Kaminski estamos com a mesma vibe, ó. É a mesma vibe. O mesmo disfarce. É o mesmo disfarce. Mas eu vou falar rapidamente, então, com vocês. Não é rapidamente, o programa vai rápido, nos deixa, a gente fica falando até às 3 da manhã. Mas o Kaminski tem que dormir junto com o horário do Biden. O Biden vai dormir às 8 horas, o Kaminski está perto de dormir junto com o Biden. Né? Mas tu vai matar o trabalho amanhã, Kaminski? Amanhã sim. Amanhã sim. Eu vou falar uma coisa que eu rapidamente, me dá mais 30 segundos. Primeiro, os Estados Unidos vivem uma crise muito grande na construção civil. Muito grande mesmo. E, obviamente, as empresas desse ramo resolveram, a maioria, parar, né? Porque não tem trabalho para todo mundo. E o professor falou sobre taxa de juros, e é justamente por isso. Os juros aqui nos Estados Unidos estão muito altos. E aí, para você fazer uma hipoteca, comprar uma casa, um apartamento, realmente trava a economia. Esse juro está travando a economia norte-americana. Nós vamos falar agora, tá? E que eu acho super importante, que aqui está a reforma tributária, viu? Estão fazendo, que eu acho importante. Vossa Excelência, me permite só uma parte, eu gostaria de ainda voltar nesse assunto em pauta da questão internacional, se me permite só uma pequena... Vai lá, pela ordem. Pela ordem, para deixar registrado nos anais. Bom, o professor Robson Valdez, só para ilustrar, eu estou para fazer um documentário aí na Península Valdez, lá na Argentina. Eu estive lá, em janeiro.
Muito bem, gravar as baleias francas e outros animais que têm abundância lá agora no inverno. Então, talvez isso vai acontecer mês que vem, exatamente o seu sobrenome aí, Valdez. Muito bem. Que coisa maravilhosa. Aqui todo mundo tem... surpreende, né? Surpreende todo dia. Agora é o seguinte, ó. Eu falo aqui de Florianópolis nesse momento, e é muito bacana falar ao vivo, né? Faz tempo que eu não falo ao vivo, apesar desse programa ficar gravado, né? No ao vivo a gente fala agora. Estou em Florianópolis, são 20 horas e 56 minutos. Estamos ao vivo. Que gostoso ele falar isso, muito bom. E em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, né, nós temos uma direita muito forte. E as pessoas gostam muito também aqui de natureza, enfim, bem antagônica aqui a questão. Eu sou desses que gosta de natureza, mas tem muita gente que gosta de política e política de extrema direita por aqui. E como eu gosto de natureza, hoje chegou essa máquina aqui para mim até, ó, é uma motosserra de mão, né? Isso me lembra o nosso presidente motosserra da Argentina, o Javier Milei. Ele não gosta, ele não usa motosserra para fazer poda, ele usa para defender o fim enfim, tem que derrubar tudo. Ele é um cara assim, e ele está vindo para Santa Catarina no sábado agora. E quando vocês falam dali, quando eu morei em Brasília, eu ouvia muito o termo Sul-Sul, né? E hoje vocês estão falando aí com outro nome, mas ele me lembra muito essa situação. O Javier Milei não vai no encontro do Mercosul para vir para Balneário Camboriú, né? Que é uma praia altamente elitizada que nós temos aqui, onde ele vai participar junto com... Onde estão tudo que é bicheiro, malfeitor, tá tudo aí, claro, tem gente boa, mas... bicheiro, jogador de futebol, tudo que tu possa imaginar está aí dentro de Camboriú, não? Há vários casos realmente de lavagem de dinheiro por ali, várias denúncias, só colocar aí no Google Balneário Camboriú, lavagem de dinheiro. Isso vocês vão encontrar bastante coisa, são várias páginas aí no Google tratando desse tema. É claro que tem gente boa lá também, mas enfim, é o símbolo, realmente, um dos símbolos, né, aqui dessa situação aqui no Brasil. E justamente, então, talvez, não sei qual o motivo, mas lá foi escolhido aí como a sede desse encontro, né? Vai estar lá o Javier Milei e o ex-presidente também, Bolsonaro. Eu gostaria, professor, que vocês pudessem também... elaborar um pensamento, um entendimento sobre isso. Ele não vai no Mercosul para vir aqui no encontro da direita e tal, com pastores e coisas assim desse tipo, né, o pensamento de extrema direita, e não vai no Mercosul. E nós falando de Sul-Sul, falando de conexões globais e tal, a Argentina, né, fica bem fora, né, dessa nova... né, dessa conjuntura atual, né, vamos dizer assim, porque não está no Mercosul, ele não vai na reunião do Mercosul, e imagino que nessas relações Sul-Sul aí ele deve estar totalmente por fora também, né, o Milei. Sim, você trouxe uma questão muito pertinente, viu, Beg? Porque você falou da cooperação Sul-Sul, falavas em cooperação Sul-Sul. Esse é um termo que surgiu lá na década de 50, quando os países do Sul global, os países do Sul, né, por terem situações semelhantes, eles acabavam fazendo um intercâmbio de experiência em diversas áreas ali, né, principalmente cooperação técnica. Mas, enfim, hoje a extrema-direita ela se utiliza dos instrumentos da democracia liberal justamente para capturar o Estado, e para impor seus valores, que são bastante assim retrógrados do ponto de vista dos valores ocidentais que a gente defende, liberdade de expressão, e com responsabilidade, enfim, tudo que a gente conhece como estávamos acostumados com essa civilidade no trato com as pessoas, enfim. Tá? E só que a grande pergunta é isso que a gente faz. A gente, como analista e pesquisador, a gente não tem a pretensão de explicar. Porque explicar é pretensão demais, né? Mas para chegar em alguma coisa, a gente tem que problematizar. Então, para problematizar, eu falo assim, perguntar. Então, como é que chegamos nesse ponto?
Então, muitos pesquisadores, eu me incluo dentro desses aí, pensam assim, a extrema-direita, eu acredito que ela é um subproduto, tá, de uma lógica neoliberal. Por quê? Porque o neoliberalismo, ele age em duas formas. Uma na parte ideológica e outra na parte dos mecanismos da política econômica neoliberal. Então, a gente vai pensar, na época, a gente fala, na década de 90, a gente fala no consenso de Washington, que realmente aconteceu. Os Estados Unidos, os organismos multilaterais, falaram assim, para os países pobres, lascados da América Latina, só tem um jeito desses caras ficarem, sobreviverem, que é acabar com o pensamento desenvolvimentista, eles têm que privatizar, têm que diminuir o tamanho do Estado, tem que fazer reforma tributária, tem que fazer superávit primário, Banco Central Independente, que nós temos agora há pouco mais de 2 anos, todas essas políticas vieram lá desse consenso neoliberal. E ele acontece materialmente através dessas políticas econômicas neoliberais. Reforma trabalhista, que precarizou, uberizou o serviço no mundo todo. Você desarticula os sindicatos, através de leis. Então, essa é a parte instrumental do neoliberalismo. Depois você tem a parte ideológica, que é a parte que você consegue entregar tudo mastigado para entrar na cabeça das pessoas, que é alguns conceitos, tipo, o Estado é gastador, né? Servidor público é ladrão, é vagabundo, e são coisas que você torna o complexo mais palatável para as pessoas. Só que da década de 90 até hoje, as políticas neoliberais foi precarizando tanto a vida das pessoas, a gente foi ficando cada vez mais pobre, cada vez mais sem direitos, cada vez mais alheio do alcance dos serviços públicos do Estado. O Estado ficou cada vez pior para oferecer serviços públicos, que as pessoas ficaram desenganadas, desesperançosas. E aí, qual que é a única solução para você encontrar uma resposta para isso? No outro. Porque o outro compete comigo no que sobrou, das migalhas. Então, o negro é meu inimigo porque ele agora compete comigo na faculdade. O estrangeiro que chega no meu país compete comigo no trabalho. Então, tudo uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que o neoliberalismo ele esgaçou o tecido social de uma forma que aí a extrema-direita apresenta uma solução fácil para tudo. Qual que é a solução fácil? Olha, votem na extrema-direita, que nós não vamos deixar o estrangeiro chegar, porque ele é refugiado, porque ele é islâmico, porque ele é, sei lá, qualquer outra coisa, porque as pessoas têm relações homoafetivas, isso é ruim para a gente. Então, eu acho que tudo isso veio esgaçando tudo. Então, a extrema-direita se apropriou dessa desesperança, né? E se apropriou também dos instrumentos da democracia liberal para se fazer presente legitimamente, né, e capturar o Estado para impor, né, uma visão de extrema-direita para todos os demais. E aí, o Milei na Argentina, o Bolsonaro no Brasil, o Orbán, enfim, o Trump vem capitalizando todo esse movimento. E aí, na Argentina, o Milei ele conseguiu capitalizar essa desesperança e vem com esse pacote ultra neoliberal, extremamente neoliberal, que a notícia que eu escutei ontem é que hoje mais de 50% da população da Argentina está abaixo do nível da pobreza. Para vocês verem. E a expectativa, e a inflação hoje está na casa de 200% ao ano, e setores da imprensa aplaudindo, né? Olha, apesar de tudo, né, se o povo argentino suportar tudo isso, a Argentina vai sair. Eu não entendo, assim, eu fico assim, né? Então é isso, a gente tem que fazer essas perguntas para tentar entender. Então eu acredito que por aí a gente consegue entender um pouco por que a extrema-direita vem avançando. Na França, na Europa, né, a extrema-direita ela vai conseguindo. Se nós lembrarmos... Itália, lembrarmos do Brexit, quando teve, acho que foi em 2019, 2018, 2019, quando teve a eleição, o Boris Johnson, né, que depois virou primeiro-ministro, ele foi em cima disso, do medo. Olha, nós vamos colocar uma barreira lá, não vai entrar mais imigrantes, vamos sair da União Europeia, porque a União Europeia é globalista, a União Europeia é gaysista,
e nós não queremos isso, e conseguiu. Então, vários países na Europa estão passando por esse processo. Por quê? Porque a Europa que a gente conhece do pós-guerra é a Europa que emergiu, eles chamam da Belle Époque, né? Do keynesianismo lá, que criou o estado de bem-estar social, né? Que dava saúde de qualidade, que fortalecia os sindicatos, porque no capitalismo, como ele é muito expansivo e muito agressivo, a negociação ela é sempre muito desvantajosa para o trabalhador. Então, é preciso ter um sindicato forte, né, para fazer essa negociação, e que o Estado ele era efetivamente o intermediador. Ele tinha que garantir lucro para a empresa, direitos e salários para o trabalhador, né, e arrecadação para o próprio Estado seguir oferecendo educação, escola, segurança pública. E isso tudo foi destruído a partir da década de 80, quando o neoliberalismo ele surge nas suas inter-relações acadêmicas, empresariais, como ideia, e se materializa a partir dos anos 90, efetivamente, como uma receita. E aí estamos nessa situação. Ô, Robson, nós vamos falar agora, e eu quero ouvir todos vocês, e daí vou começar pelo Celito, né, que está ali com a camisa do Grêmio. Ele deve estar assistindo o jogo do Grêmio, que ele não vai deixar de assistir o jogo do Grêmio. Mas, vamos lá. Se fala muito agora na reforma tributária, viu, Kaminski, que aqui todos são craques, o imposto do pecado. O que é o imposto do pecado? Eles resolveram colocar alguns produtos que vão ter uma alíquota maior. A tendência é a alíquota ficar... O teu imposto aí, que é 6,9%, para nós vai ficar 26% a 27%. Então, tu imagina, 6,9%, aqui 26%, 27%. Mas eles vão botar agora, para pagar o imposto de pecado, veículos, incluindo elétricos e excluindo caminhões. Fábio, quando você fala imposto do pecado, eu que estou longe de Brasília, longe desse meio político, eu imaginei de cara que seriam produtos de sex shop. Mas aí você está me dizendo que também, não? Não, esses produtos seriam produtos que são, resumindo, seriam supérfluos e eles poderiam ter uma taxação bem maior. E o que acontece, né? Daí sex shop não entra. Entra. É supérfluo. Você acha que é supérfluo? É supérfluo. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, vocês viram que, eu não sei se aconteceu a mesma coisa aí, Kaminski, tu pode me interromper a hora que tu quiser, mas os veículos elétricos, eles entraram, e a maioria, 90% chineses, e eles já abocanharam em um ano 16% de toda a produção dos carros que são vendidos no Brasil. E a indústria automobilística ficou apavorada e fez lobby para os veículos elétricos terem uma super taxação. Então, aeronaves, embarcações, cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, como petróleo, minério de ferro, jogos de azar físico e digitais, jogos de azar, aquelas bets e tal, isso aí eu até concordo. E olha só o que pegaram, né? Botaram o Viagra no meio do... para tirar os absorventes ficarão isentos de impostos, eles botaram o Viagra, não entendi por quê, mas é o que está, vocês podem procurar no Google, botaram o Viagra com super taxação. Então, você viu que faz isso só contra os velhinhos? Para que botar o Viagra? Sempre. A Previdência era contra os velhinhos e agora o Viagra. E outro ponto muito importante aqui dessa reforma, que eles reduziram, olha só, eu quero ouvir a opinião primeiro do Celito, e depois vai o Ricardo, o nosso professor Robson Valdez, e também depois finalizando o nosso querido Kaminski. Vocês acreditam que esse imposto do pecado, né, ele
colocou também, estava as armas no imposto de pecado. E daí hoje, o armamento no Brasil, depende de cada estado, mas paga 68%, 72% de imposto. Agora, com a reforma tributária, as armas vão pagar 26%, que não entraram no imposto de pecado. Não entraram no imposto de pecado. Então, eu quero ouvir primeiro a opinião do meu querido Celito. A gente já está quase encerrando, porque tem que assistir os jogos, né, Celito? E Celito, depois vai o Eg, depois vai o professor do IDP, o nosso querido Robson Valdez, e o nosso Carlos Camins, que é a nossa cereja do bolo de Nova York. E daí, Celito? As armas aqui, daqui uns dias vai ter cashback, né, para as armas, né? Não tem baixo imposto, daqui uns dias eles estão fazendo cashback, aí compram uma Glock e receba 25% para gastar nas balas, né? Eu até tive eu tive em Santa Rosa agora, esse fim de semana passado, fui fazer um trabalho lá pro meu irmão tá abrindo um restaurante lá, uma pastelaria, e vou fazer adoro toda pastel. A parte... traz pastel aí. Ele fez, olha o que ele fez eu comer lá, ó. Ossobuco com requeijão, cordeiro com geleia de menta. E eu trouxe para cá e o pessoal aqui em casa experimentou e amou o pastel, assim, ó, filé com grão de mostarda e doce de leite. Vocês não têm noção do que é o sabor desses negócios aí. Eu fiquei meio assim na hora que meu irmão falando, ele é meio metido a chefe, né? E aí eu comi e disse, cara, olha, surreal. Até mandei pro Destemperados hoje aqui para ver se eles vão lá visitar, né? Que maravilha. Mas daí lá eu tava com um amigo meu, ele é comissário lá da polícia, então ele estava numa diligência e daí disse que ele foi atrás do cara, naquela tarde mesmo, né? Foi atrás do bandido, entrou no meio no mato, aí ele com a pistola na mão correndo, assim, uma Glock, né? O cara é comissário, aí ele disse, para, senão eu te mato, para. Esse cara não ia matar o cara, né? Mas ele falou pro cara parar, e aí ele deu um tiro no chão, para baixo, assim. Aí o cara não parou e o cara com uma faca desse tamanho, correndo na frente dele, daí ele, para, quando ele foi atirar a segunda vez no chão, trancou a arma dele. E aí ele pegou e, vou ter que ir lá fazer um teste lá num lugar de tiro, né, que tem, ele me levou junto. E aí o dono lá, eu ali atrás, né, olhando, tava ele e o irmão dele atirando lá, e eu atrás ali filmando, tirando foto, e o dono assim, o senhor não quer dar uns tiros aí? Eu digo, não, tô só olhando, né. O cara, me largou uma .40 na minha mão, né? Só o que eles fazem? Eu acho um horror a arma, né? Mas fui lá e dei uns tiros lá com a .40, mas daí o que acontece? Mas era o cara que estava no alvo? Não, o cara sumiu, o cara da faca. Não, o cara da faca, ele disse assim, ele ainda falou, né? Imagina se o cara para e vê que falhou a arma e vem para cima de ti. Ele, eu tava ferrado, né? Porque o cara... Mas sabe, aqui em Paca, e teve problemas aqui na polícia de Brasília, te lembra, Robson? São as beretas. A bereta pega e engasga. Mas, Celito, vamos fazer bem rápido, que todo mundo... Tu deu fome para todo mundo. Todo mundo está morrendo de fome. Falando de comida. Vai lá, Celito, 1 minuto. Eu só quero deixar registrado aqui que depois, quando nós finalizar o programa, ele ainda vai ter uns minutinhos, porque eu tenho 3 vídeos aqui para passar ainda. Um sobre tudo que estava sendo falado aqui. Um vai ser sobre o Sul Global, um rápido de 1 minuto e 20, um de 1 minuto e 20 sobre o G20 Brasil e um de 3 minutos e 23 falando sobre o Independence Day ali. Depois que nós terminar e sair daqui, vai ficar rolando esses vídeos aí só para o pessoal se inteirar mais sobre o assunto. E o Ricardo... Fala, Ricardo. 2 minutos, Ricardo. Tu é de rádio, TV, 2 minutos, tu fala tranquilamente. Sim, eu quero agradecer e parabenizar aqui a presença de todos vocês. É o nosso convidado aqui, o Tagarela, né, o bicho convidado. Gente convidada, né? Os outros são bichos, aqui é o gente convidada, o professor Robson Valdez. Aí, muito obrigado pelo seu conhecimento transmitido aqui. Foi muito bacana, muito bom ouvi-lo e vê-lo e conhecê-lo. O Carlos Kaminski, nosso querido, direto dos Estados Unidos, é uma coisa fantástica.
a presença do Carlos Kaminski aqui, é impressionante os dados que ele sabia, até a dívida dos Estados Unidos, sabia de tudo, o horário que o Biden vai dormir. Isso é muito, muito bacana. De fato, é assustador, né? Porque depois das 8 da noite não tem mais presidente, está dormindo com ela. E não acorda. Gostei muito da notícia da Michelle Obama. Aqui no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar uma vez com a equipe da Blue State Digital, que fez a campanha do Barack Obama, e é um pessoal muito bacana aí, ligado, né? Um pessoal que eu admiro muito lá nos Estados Unidos. Celito Rebelato, uma fera, tuas vinhetas, muito obrigado, ficaram maravilhosas as vinhetas, você deu um plus aí no Bichos Tagarelas. E o Fábio Marçal, queridão, bonitão, de terno, né? O cara que é a sumidade em Brasília, que eu admiro muito, ficou muito bom, você está muito bem, como nosso âncora aqui, um orgulho ser teu amigo e estar aqui sendo dirigido por Vossa Excelência, como você mesmo fala, né? Brincando, é claro, você é um querido, um irmão, todos aqui, e muito obrigado. Se não passou meus 2 minutos, quero agradecer e desejar todo o sucesso aí a todos vocês, ao Bichos Tagarelas, e muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos ao vivo agora, 21h17 no Brasil, 20h17, onde está lá o Carlos Kaminski, nos Estados Unidos, e é isso aí, gente, obrigado, um forte abraço. Antes de passar para o Kaminski, há 17 minutos que o Biden está dormindo. Mas, o Robson, quando eu vou fechar contigo, vai ter que ser rápido, mas eu queria te perguntar, esses países, assim como a Venezuela, e a ideia do Bolsonaro de armar a população, o que está por trás disso? Tu vai pensar que nós vamos falar agora, Kaminski, e daí o que tu gostaria de falar aí, finalizando aqui o Bichos Tagarelas, e falar, o Bichos Tagarelas vai mudar de nome, porque nós vamos internacionalizar, globalizar, então nós temos que ter um novo nome para o Bichos Tagarelas. Só que a gente tem um carinho tão grande que é difícil. Mas, Kaminski, o que tu gostaria de fechar aí o teu comentário? Não, só para finalizar sobre a questão do carro elétrico, infelizmente o nosso especialista, o Rossi, não está aqui hoje, mas só você fez uma pergunta sobre o carro elétrico. Só para vocês terem uma ideia, que o governo aqui dos Estados Unidos dá um bônus aqui de $8 mil. Bônus não, você pode abater do seu imposto. Ele te dá um crédito fiscal de $8 mil na compra de um carro elétrico, e você também não paga imposto pelo carro. Então, é uma vantagem muito boa, muito legal você ter um carro elétrico aqui. E, obviamente, o preço aqui é atrativo. Você pode comprar um Tesla a partir de $36 mil, novo. Então, é muito acessível, e eu acho que não tem como reverter essa situação do carro elétrico, tanto é que a China está entrando pesado no mercado, mas esse tema é para o nosso amigo Renato Rossi. O Renato Rossi, que foragido. Né? O Renato Tim Maia, está até aqui o quadradinho dele. E para finalizar essa curiosidade, professor do IDP, Robson Valdez, por que tanto o esforço do Jair Bolsonaro de armar a população, como fez os ditadores lá da Venezuela, Robson? O microfone está fechado. Fechou o microfone. Abre o microfone. Muito bem. Fechou o microfone. Vai falando. Oi. Deu certo. E vamos lá. Tá. Encerra ao vivo, é bom. Vamos lá. A questão de armar a população é porque é uma pauta, como que eu posso dizer? É uma pauta fácil. Apesar de ser uma pauta polêmica, é uma pauta que toda a sociedade consegue opinar. Não é uma pauta complexa como, por exemplo, a economia. Qual que é a taxa de câmbio ideal? Qual que é a taxa de juros? A própria questão da reforma tributária é uma questão complexa que não é qualquer um que consegue, né? E a gente acaba vendo no dia a dia a repercussão. Agora,
você perguntar para uma pessoa, você é a favor do casamento homoafetivo? Sim ou não? Você é a favor do aborto? Sim ou não? Você é a favor do porte de arma? Sim ou não? Qualquer pessoa, o mais rico até o mais pobre, eles têm uma opinião sobre isso e conseguem, né? E a questão da arma, ela tem uma questão, aí eu não é a minha área, mas acho que deve ter alguma questão psicológica, psiquiátrica, que deve, no imaginário das pessoas, funcionar muito bem. Eu tenho um pavor de arma, assim, nunca gostei, assim, né? Mas para muita gente, isso tem um apelo muito forte. E a partir do momento que você consegue... Opa, o áudio sumiu de novo. Sumiu de novo. Voltou ou não? Isso deve ter faltado bateria nele, não? Hein, Robson? Mas, Robson, quando tu conseguir, eu vou falando aqui, que eu vou me despedindo. Quando conseguir, tu pode me interromper. Me interrompe, vai tentando aí, me interrompe. Me interrompe, que era importante a tua conclusão. Mas, Celito, vai ver o jogo do Grêmio. Eu agradeço muito tu estar aqui. O Grêmio, desculpa, o Grêmio já empatou, saiu ganhando 2-0 em 3 minutos, deixou o Palmeiras empatar e quase viraram o jogo. E já acabou o jogo? Acabou, do Grêmio já, infelizmente. Eu tenho o tricolorzinho aqui, ó. O tricolorzinho é um personagem. Agora eu gravo ele e mando para o canal Monumental a crítica do tricolorzinho sobre o jogo. Mas tu pode botar o tricolorzinho aqui. Vem cá, então tu é gremista, sou colorado, o Egg não é de time nenhum, Egg? E tu, Kaminski, que time tu era? Palmeiras. Olha só que legal. Foi o jogo de hoje, 2-2, mas eu estava ligado aqui também no meu celular, acompanhando 2-2. Vem cá, então eu queria agradecer o Celito, ficou ótimo o programa, claro que a gente vai melhorar, mas nós estamos no caminho certo. Tu conseguiu, Robson? Não. O Robson tinha me recomendado comprar esse microfone, viu? Eu ia estar mastigando agora, como a gente fala. Te agradecer, querido Ricardo Egg, meu irmão querido. O Kaminski está sendo uma surpresa maravilhosa. Partindo do Ricardo, tinha que ser um queridão como o Ricardo, então obrigado por tudo. A gente está aí num projeto que, de repente, dá certo, né? É assim. E conseguiu voltar, Robson? O Robson não voltou? Ou voltou, Robson? Vai falando. Vamos ver se dá certo. Não. O Robson, então, vamos fazer só um minuto, seguinte. deixa eu contar uma pequena história que me Olha, se for coisa ruim, tu vai ser censurado. Entrou o Robson. O Robson falando ele sugeriu esse microfone para você comprar. Uma vez eu comprei um caiaque, eu estava lá no Vale da Ribeira, no estado de São Paulo, num rio lá, chamado Ribeira, e um rio de correnteza. E ele falou, esse caiaque aqui é muito bom. E daí o cara subiu no caiaque e balançava assim, falou, não vira. E daí, não vira, o negócio virou. E daí ele estava de óculos, o óculos já foi para baixo, para o fundo do rio. E daí e o boné já saiu lá não sei onde, na correnteza, entendeu? Ele estava com o boné. E daí, mas enfim, eu comprei o caiaque mesmo assim. Eu sei, tu adora comprar um monte de coisa. Robson, vão todos dar um abraço. Praticamente você concluiu, né, tudo. Foi maravilhosa a tua participação, Robson. Isso aí faz parte do futebol, como a gente diz, num final assim de... Tu está no computador ou no celular? Se tu tivesse no computador, abre pelo próprio computador o áudio, né? Não ficaria pelo fone de ouvido. Não entrou. Então, boa noite a todos. Parabéns pelo programa. Obrigado para todos. Robson,
Adorei a tua participação, Kaminski, Valeu. arrasou, Ricardo e o meu querido Cielito. Boa noite, e amanhã vamos fazer bastante publicidade, o Bichos Tagarelas de sexta-feira já está pronto aqui. Amanhã todo mundo de férias, acompanhando o Kaminski, que falou que vai matar. Tu conseguiu entrar, Robson? Não. Não. Oi, conseguiu não? Não. Entra, conclui, pela hora. Falta um minuto para acabar o jogo, falta um minuto. Um minuto. Não, vai. Então, assim, eles se aproveitam dessa questão da arma ser uma questão que tem uma questão passional meio irracional. Então, e é importante porque mobiliza, engaja todo mundo, engaja o amante da arma que é muito rico, o amante da arma que é muito pobre, independentemente da sua formação escolar, da sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque é uma temática que vai lá no nosso questão da sobrevivência. O Kaminski poderia falar no próximo programa, a questão da arma para os Estados Unidos é central na própria formação da sociedade norte-americana. Então, o Bolsonaro tenta trazer isso para o Brasil, exporta essa ideologia armamentista que tem um histórico muito forte nos Estados Unidos e tenta trazer isso para o Brasil. E o pessoal caiu nessa aí. E aí a extrema-direita, enfim, aí já é uma outra temática. Mas uma questão que eu queria colocar rapidamente, quando tu falou sobre o imposto do pecado e do Viagra, eu falei assim, duas coisas. Por que o Exército não fez lobby para tirar o imposto do pecado? Ou se não fez o lobby, é porque, assim, quanto mais caro, maior vai ser, mais superfaturado ainda, e a galera vai se dar bem. Só para concluir. É que o Exército comprou Viagra, foi um escândalo, né? Os generais tudo tomando Viagra, às custas dos cofres públicos. O Kaminski, a pauta do próximo programa vai ser isso aí que o Robson falou. A gente quer ouvir, não precisa nem falar sobre esse assunto. Que tu não, vai mas só agora para concluir. Fala. Só para concluir, os Estados Unidos é especialista em esconder as más notícias. Isso eles não exportam para o mundo, eles exportam as coisas boas. Mas aqui na nossa região, nós convivemos com taxas de homicídio alarmantes também. Meu Deus. Boa noite a todos. Boa noite, valeu. Um abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg. E gente convidada.